A cara do Marcelo. 2, 3. Nós vamos falar sobre o quê? E assim começamos. Bom, bom. Mudou de tema? A gente vai falar, não, a gente vai falar um pouquinho sobre o que ele perguntou, Tá. sobre o que ele trouxe. Eu acho interessante a gente começa. compartilhar. Tá? 1, 2, 3. Tan, tan, tan. Bom, bom. Sejam bem-vindos ao Fieldcast. Gustavo Rezende por aqui, juntamente com quem? Nath Superti, co-host desse podcast. Nada menos do que Nath Superti. Até fala co-host na vida, nos negócios e agora no podcast. E também no time que torce. Boa. Time que torce. Você que é, Ixi, não vamos nem entrar. Você é co-host no meu time, né? Tá bom, vamos continuar. Ainda vamos bem que os continuar. dois são preto e Tava branco. brincando. Foi Então só não uma tem muita brincadeira. briga, né? Na hora que for ter os filhos, coloca os dois, tudo preto e branco, aí não tem briga. Boa. Tá tudo certo. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre um dos assuntos muito importantes. A gente vai falar sobre transição de carreira. A gente vai falar sobre empreendedorismo. A gente vai falar sobre aquelas pessoas que abrem o negócio, mas que ainda têm a cabeça de empregado. A gente vai falar sobre superação. E para falar sobre todos esses assuntos, a gente trouxe um expert, uma pessoa que tem uma história de vida nisso, não é? Sabe aquele negócio do mundo da teoria? Então, Jefferson Macena, seja bem-vindo para esse podcast, na Fieldcast, para esse bate-papo. Tamo junto. Show de bola, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer poder compartilhar, né, as informações, poder contar um pouco do que a gente já viveu e que a gente já passou. E é muito engraçado que normalmente são só em momentos como esses que eu me lembro dias ruins que eu vivi. Então, poder revisitar isso também é um grande aprendizado. Ok. Não, é que a gente já aprendeu, né? Com o André Jandon no podcast, um zoom out. Na hora que a gente dá um zoom out, dá uma olhada e realmente vê o que a gente já passou, a gente valoriza também o presente, especificamente o quanto é maravilhoso, né? Vamos falar sobre isso hoje. Muito bom. Eu vou fazer um merchan do Macena. O Macena, ele é consultor empresarial, o Macena é empresário, o Macena é um vendedor, ama vendas. Como é que é? Macena, vendas cura? Tudo. Vendas cura tudo. E o Macena é sócio aqui do Ser Consultor Empresarial, é responsável por toda a nossa operação na área de vendas. Então é ele que vai estar junto aqui conosco nesse podcast. Bora lá. Macena, a gente vai começar falando, daqui a pouco a gente vai chegar na jornada de transição de carreira, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar sobre o desafio muitas vezes de você montar um negócio e ter uma cabeça ainda de empregado de CLT. Mas para começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre superação, né? É uma pergunta que quero ouvir de todos aqui. Qual que foi o momento mais difícil da sua vida e o como que você fez para se superar? Foram alguns, né? Mas a gente sempre lembra dos mais difíceis, dos piores, os que mais impactaram na nossa jornada. E eu, desde a minha infância, veio quase que embutido dentro de mim algumas coisas que as pessoas e a sociedade queria que eu aceitasse, né? Que eu era preto, que eu era pobre, que as pessoas que viviam em volta de mim tinham um futuro já pré-determinado e que eu tinha que simplesmente aceitar e conviver com aquilo. E desde muito pequeno isso me incomodou muito, né? Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser dessa forma? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi minha mãe chorar, eu devia ter aproximadamente uns 9 anos de idade. A gente morava numa comunidade, né? Numa favela. E um dia eu olhei para minha mãe e falei assim para ela: mãe, eu não quero crescer aqui. Eu queria morar em outro lugar. Porque eu vivo tão no meio, né, do crime, das drogas, da violência, daquilo que é errado. E a minha vontade como criança era me afastar de tudo isso. E aí eu vi minha mãe chorar pela primeira vez. Então esse foi um dos momentos assim que mais me impactaram. E aí eu vi que realmente era uma questão de escolha, né? Não que ia ser fácil, mas que era uma questão de escolha. Forte. Agora eu tô curioso pra ouvir aqui do lado, aqui, ó. E pra você? Qual foi o momento de superação? O momento mais difícil que você, assim, que você já passou na sua vida? Cara, primeiro que eu me considero uma pessoa abençoada, para muitos privilegiada, né? Então a gente pode entrar em privilégio em muitas coisas, né? Então eu sou privilegiada, sou abençoada, porque eu sempre tive uma estrutura muito bem familiar, meus pais deram sempre tudo bom no melhor, não que
até minha irmã, que é 9 anos mais nova, nascer, não era fácil as coisas. Eu vestia as roupas do meu irmão, que é mais velho, sendo menina. Mas tá tudo bem, sempre foi feliz, era criança. A gente não vê problema nisso. A mãe comprava iogurte uma vez por mês, tava tudo certo, não ia comer tudo no mesmo dia. Mas se eu olhasse assim numa conjuntura, por isso eu falo, eu tenho uma vida privilegiada e aproveito disso para continuar expandindo. Então eu não sou uma pessoa de referência de complexidades de coisas na vida, jamais. Se a gente fosse fazer comparações, eu nem chego nessa conversa. Mas eu também tenho as minhas histórias, né? Cada um tem a sua história. E as minhas dificuldades. Eu acho que a minha maior dificuldade eu tive duas, que foi ao longo dos anos, que foi sobre a minha transição profissional. Então, eu passei anos... Essa você conta daqui a pouco, Mas pra mim foi as maiores superações que eu já tive, porque eu nunca me diagnostiquei como depressão, porque eu nunca fui no psiquiatra pra falar, cara, você tem depressão, precisa tomar remédio. Mas eu tive uns espaços de melancolia muito complexos da minha jornada profissional. Eu fiz transição de carreira, só que eu sempre queria buscar, entender, né? Tudo isso eu posso contar depois. Essa foi uma delas, que não foi algo pontual, um dia específico que aconteceu algo. Foi ao longo dos anos, foram vários anos, até que o dia que caramba, se hoje minhas amigas me perguntarem, ou até hoje eu vou jantar com elas, eu falo, cara, eu sou realizada profissionalmente. Sou extremamente feliz e realizada, é leve, não é fácil algumas coisas, mas sou realizada. E há algum tempo atrás eu não era, e eu sofria consideravelmente com isso. Então, ao longo dos anos. Mas uma coisa específica que eu tive que lidar foi que tá no seu livro e contando para todos aqui, para quem ainda não sabe, foi o dia que você me contou que tinha feito uma despedida de solteiro antes do nosso casamento, e você me contou depois do casamento, e que você tinha feito essa farra toda. Isso para mim foi, eu acho que, muito, muito complexo, porque eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, eu sou uma pessoa extremamente também egocêntrica, sou feminista, me posiciono assim. Então, se eu fosse na conjuntura, na época, falar para qualquer mulher que se isso tivesse acontecido, eu falava, separa. Já era, separa, para com isso, nada a ver. Não. E eu tive que lidar com isso, assim, e eu falei, nesse dia, quando isso aconteceu, para mim, caiu meu mundo, psicologicamente dizendo, porque a gente tem uma expectativa e o castelo cai. E aí eu falei, pá, caramba, como que eu vou lidar com isso? E aí foi que eu decidi pra mim mesma que eu não iria me fazer de vítima e eu ia lidar com isso com poder. E eu lidei com isso com poder. Estamos juntos ainda até hoje, mas na época eu não sabia se eu ia ficar junto com você ou não, mas eu sabia de uma coisa, que se a gente ficasse junto eu lidaria com poder, e se eu terminaria com você, que um casamento não tinha nem um ano, eu ia pra estatística de um casamento em menos de um ano, terminar o casamento em menos de um ano. Mas eu tinha certeza que se eu terminasse, eu iria lidar com tudo e com poder. Então, pra mim, foi uma superação, eu acho que psicológica, em lidar com as minhas verdades, minhas crenças limitantes, meus tabus. Então, foi uma delas. Assim. Eu acho que são duas coisas da minha vida que eu teria. Por que eu fiz questão de perguntar isso pra vocês, pra gente começar a falar, se a gente vai falar sobre transição, né, de carreira? Porque, querendo ou não, se a gente for parar pra pensar, uma transição de carreira, ela exige grandes desafios, ela traz grandes desafios, e ao mesmo tempo, ela exige uma capacidade de superação. E é interessante a gente parar para pensar, porque se a gente olha para trás, a gente começa a ver grandes desafios que a gente passou ao longo da nossa vida. E teve grandes desafios que a gente já passou, que quando a gente estava passando por ele, a gente falou o seguinte, eu não vou aguentar. E a gente passou. E eu vejo que esse assunto que a gente vai entrar agora, sobre transição de carreira, é a mesma coisa. Não é que é fácil, mas que é possível. E da mesma forma como você já enfrentou várias outras coisas, como você compartilhou quando você tinha 9 anos, o Nath, as coisas que ela lidou também, a gente passa, né? Então aquilo que não nos derruba, aquilo que não nos mata, só nos fortalece. Mas e aí? E você? O meu foi quando eu tive que... Eu já tive... Nossa, aí nós podemos começar a pegar lenço para todo lado aqui. Mas o meu grande desafio foi quando eu tinha 18 anos de idade. Não, um momento muito difícil assim na minha vida. Teve vários, mas esse em específico. Quando eu tinha 18 ou 19 anos de idade, eu morava em Curitiba. E a minha mãe tinha ido viajar para São Paulo, a gente tinha uma pizzaria em São Paulo. E o que aconteceu? Nessa noite, o meu padrasto foi assassinado. E quando ele foi assassinado, minha mãe estava voltando de ônibus de São Paulo para Curitiba. E naquele dia, buscar ela na rodoviária e olhar para ela, eu lembro que a gente foi com um carro de amigos, e olhar para ela e falar, né, que o padrasto
que ele tinha acontecido aquilo. E eu lembro até hoje a primeira pergunta que ela me fez. Ela me fez a seguinte pergunta: tá, mas cadê ele? E eu falar pra ela que ele não estava mais ali, isso foi um grande desafio. Então, aquele momento eu lembro que quando ia chegando a hora que tinha que buscar ela, eu falava assim, cara, eu não vou aguentar. Porque eu sabia que ela tinha um amor muito grande por ele, um carinho, uma admiração. Era um casal muito feliz. O que eu aprendi com isso? Tudo fortalece, sabe? Mas foi difícil. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas vai. Né? Boa. Então, para e pensa pra você aí. Qual foi a sua maior superação na sua vida? E que sirva de inspiração, né? Sirva de inspiração, que a gente vai ter muita coisa pra enfrentar, mas a gente já passou por muitas coisas. Então, bora falar sobre transição de carreira. Transição de carreira. Jefferson Macena. Macena, você fez uma transição... Você pode até contextualizar um pouco a tua trajetória. Você fez uma transição aí um pouquinho menos ou mais de um ano. E como é que foi essa jornada? Eu falo pra você, a minha transição eu fiz com 24 anos. Com 24 já não foi fácil. Não foi. Eu lembro que eu fui no banheiro umas 3 vezes, liguei pra toda a família, aí eu fui. Essa aqui também me apoiou. Como é que foi pra você fazer uma transição? Um pai de família, se eu não me engano, 2 filhos, esposa, né, toda uma responsabilidade, já tinha alcançado um sucesso no mercado. Como é que foi essa jornada de fazer essa transição? Ainda mais para um cara que é extremamente perfeccionista, metódico, calculista, de sair de uma jornada, né, de empregado para ser empregador. Vou te falar que se eu tivesse pensado muito, né, eu não teria Eu não estaria aqui falando sobre isso. Não estaria mesmo. Mas uma coisa eu tenho certeza, a gente nunca está pronto. A gente não está pronto. Eu não estava pronto, mas eu estava disposto a realmente fazer aquilo. Primeiro porque eu acreditava, eu já vinha numa jornada trabalhando há algum tempo e eu já tinha chegado numa posição que dali eu não tinha mais muito do que crescer. Eu sempre fui um profissional que nas empresas que eu trabalhei, eu sempre falei para os meus líderes assim, eu não vou ficar mais do que 3 anos na mesma posição. Eu preciso desse novo desafio. Eu preciso subir a régua e fazer diferente. A última empresa que eu trabalhei, eu passei 11 anos lá. Mas eu não passei 11 anos fazendo a mesma coisa. Eu fiquei 2 anos e meio fazendo uma coisa, mudei de setor, fui fazer uma outra coisa. Depois fiquei quase 3 anos, fui fazer uma outra coisa. E aí, quando eu cheguei nesse terceiro estágio, eu já cuidava de toda a operação, não tinha mais muito para onde crescer. E isso era uma das coisas que me incomodava. De não evoluir, de não me desafiar, de fazer as coisas de forma repetitiva. Isso sempre me incomodou muito, porque eu sou movido pelo desafio. Eu gosto de me desafiar, né? E não à toa que eu trabalho no setor comercial, né? A gente vive vive se desafiando a todo momento. Então, essa foi uma das reflexões. Eu sei que eu não estou pronto, mas eu estou disposto. E quando a gente fala de carreira profissional, isso dentro da nossa cultura, isso traz um pouco do que a gente é. Eu analiso isso muito no homem também, né? Uma das coisas de prova social de sucesso para o homem é se ele tem uma carreira, né, bem estabelecida. Então eu sempre me cobrei muito isso, aonde que eu poderia chegar. Já estava com 38 anos, né, já tinha atingido algumas coisas, mas eu queria mais. E eu falava, pô, se não for agora, eu vou acabar perdendo oportunidades. E quando a oportunidade veio, eu analisei, medi, dor de barriga, conversei com uma série de pessoas também da minha confiança, familiares. Você foi um deles, né, Gustavo? A gente conversou bastante na época a respeito disso. E eu falei, cara, vamos lá. Mas definitivamente eu não tinha ideia do que era. Então hoje, quase um ano depois, eu te digo que se eu olhasse para trás agora e pensar, você faria de novo, Marcelo? Faria, literalmente, né? E deveria ter feito muito antes. Então eu me arrependo de não ter me permitido dar esse passo antes. E como é do meu perfil, a gente ser mais seguro, mais conservador, e família, e filhos, então eu prolonguei um pouco. E é engraçado que as pessoas que me veem, porque a empresa que você trabalha muitas vezes vira o seu sobrenome, né? Ah, é o Jefferson de tal lugar. Ah, é o Jefferson de tal empresa.
Até quando a gente se apresenta muitas vezes para as pessoas, a gente fala, né? Oi, tudo bem? Eu sou Gustavo Rezende, sou consultor comercial. Oi, eu sou o Jefferson Maceno, eu sou vendedor. Então, não ter mais isso é como se alguma coisa estivesse faltando. Mas eu tive que lidar com isso. Forte, hein? Forte. Olha, eu acho que é importante que a gente até fazer uma engenharia reversa do que você fez, para que sirva também de reflexão para as pessoas. Então, se for parar para pensar, você não fez de uma hora para outra. Não. Você fez planejado. Segunda coisa, para você fazer isso, você conversou com outras pessoas, você deixou bem claro que você conversou tanto com pessoas atreladas ao teu laço familiar, mas com pessoas também que não eram da tua família, mas que eram pessoas que você tinha alguma consideração e que poderiam aclarar, né? Sim. E a terceira coisa que eu achei extraordinário, você não falou isso, mas você deu a entender isso, que é o seguinte, você foi e fez. Porque se você tivesse ficado pensando muito, provavelmente a gente já falou isso aqui, você não estaria aqui hoje, né? Então, conversar com as pessoas, planejar, mas chega um momento que não tem um segredo, né? Se você quer fazer algo, olha o tanto que é simples isso. Se você quer fazer algo, o que você precisa fazer? Fazer. Ponto final. Fazer, né? Não ficar preso na cabeça, nas considerações. Só que muitas vezes o medo, né? O que o mercado vai falar, o que a família vai pensar, a gente vai postergando e procrastinando. Só que a questão do medo, ela tem duas visões, né? É o medo de fazer, você acaba, né, pagando um preço, mas eu parei e analisei que o preço que eu teria que pagar se eu não fizesse era muito maior. Forte. Porque a gente sempre está numa progressão. Ou eu estou subindo e crescendo, ou eu estou caindo. Você não está parado, você não fica parado. Deixa eu contar uma dessa. Não, essa é extraordinária. Eu e o Gustavo estávamos nos Estados Unidos, não, no Canadá, também passamos nos Estados Unidos. No Canadá nós fizemos um curso do Dan Lok. Dan Lok, ele é um coach, assim, extraordinário, que fala muito sobre high ticket. E essa eu aprendi com ele, prega isso. ROI e COI, bem nessa pegada. E a gente pode levar para nossa vida. ROI é retorno operacional de investimento. Então, tudo que você age ou investe é para um retorno operacional de investimento. Só que a gente tem o COI, e a gente não esquece do COI. Isso é para venda. Você que gosta de venda, para de trabalhar no ROI e trabalha no COI. O COI é Cost of Inaction. Operation Inaction. Quanto vai te custar pela inação? Eu nem sei se inação tem essa palavra, essa tradução. Mas é o custo operacional de inação. De ficar parado. Então, Cost Operation Inaction. Então, qual é o teu custo de ficar parado? Né? Então, na venda, qual é o custo daquela pessoa em ficar parado e não estar com você, ou comprar o seu serviço, ou não comprar o seu produto. Não o retorno que ela vai ter, mas a gente também trabalhar no custo de não ação. Bacana. Forte. Vende, hein? Nossa, demais. Periga vender? Demais, periga vender. Periga vender. E é o tipo de análise que a gente tem que fazer, né? Porque eu sempre trabalhei em empresas e acho que isso é normal de colaborador, né? Você olha e fala assim, pô, isso aqui eu não concordo. Isso aqui, na minha opinião, tinha que ser diferente. Pô, isso aqui a gente podia mudar. Ó, desse jeito, eu acredito que a gente não tem a melhor performance. A gente poderia fazer diferente. E aí, quando você vai para essa área do empreendedorismo, em que você senta nessa cadeira e a tomada de decisão tá na sua mão, realmente é diferente. Eu sempre quis fazer isso. Estar no controle das ações, poder planejar e posicionar de uma forma que realmente me inspirasse, tivesse a ver comigo, com o que eu sou, com o que eu acredito. E uma das formas da gente conseguir fazer isso, de fato, é empreender. Boa. Deixa eu só fazer uma pergunta nesse ponto que eu quero saber o que estava ali. Porque uma vez eu acho que o Gustavo falou, né, que a gente tem que fazer perguntas inteligentes, certo? Uhum. Como que é? O Bernardinho falou isso, né? Perguntaram pro Bernardinho aí, com o tempo, depois de você ter ganhado tanta coisa na vida, agora você deve estar dando boas respostas e conselhos. Ele falou, não, com o tempo o que eu melhorei foi as minhas perguntas. Hoje elas são muito melhores. Então, eu tenho uma pergunta para você relacionada a isso. O que estava lá? Porque dentro da jornada, para quem não conhece Jefferson Macena, que a gente fica brincando aqui na Cena como a Cena, meu sócio, né, hoje, que traçou uma jornada que não era meu sócio há uns anos atrás. Era um vendedor de alta classe, especificamente na jornada que ele estava contando até agora, que encontrou a gente nessa jornada, e aí
considerou o Gustavo como seu mentor, por isso que você até nessa jornada trouxe essa conversa com o Gustavo, teve o Gustavo para apoiar nessa jornada, teve toda a nossa estrutura do Ser Consultor para te apoiar nessa jornada, se tornou consultor, fez a virada de jogo, aí dentro dessa virada de jogo teve esse convite aí para estar com a gente, hoje é meu sócio, e estamos crescendo aí para democratizar uma nova consultoria para o novo mundo. Perfeito, mas o que estava lá atrás quando você nos achou, nos procurou e que antes da virada de jogo, porque quando você entra para o Ser Consultor, você ainda está como vendedor e começa a fazer a transição de carreira. Então, antes de virar a mesa e falar, cara, vou me desafiar, como o Gustavo falou num dos podcasts nossos, que para ter resultado você tem que se desafiar e ainda ter coragem, né, para desbravar, que é o que você teve. Assumir riscos, que o Gustavo fala sobre isso. Eu queria saber o que estava lá, eu adoro fazer essa pergunta. Lá antes de tudo isso, o que estava lá nessa conjuntura toda para você querer ir para o mundo da consultoria? Empreendedorismo, né? Uma das coisas que eu identifico que estavam muito presente, né, era a vontade de realmente fazer as coisas da forma que eu acreditava. Então, eu sabia que por mais que eu tivesse autonomia nas empresas que eu trabalhei, gerenciei, a tomada de decisão, às vezes, ela dependia de uma última palavra, né? E a gente até brinca que realmente você é funcionário, né? Você é um colaborador, você colabora, mas algumas tomadas de decisões, elas não são suas. E eu queria ter esse poder de autonomia. Decidir, essa autonomia. Aí, ó, do a field já. E eu sou uma pessoa muito orgulhosa também. Eu gosto de tomar boas decisões, eu gosto de analisar e olhar para algo e falar, isso aqui fui eu que criei. Isso me inspira muito. E do outro lado, tinha um medo muito grande, porque eu já tinha atingido uma posição. Eu já tinha um nome no mercado, as pessoas já me conheciam. E você empreender, você coloca em xeque tudo aquilo que você já fez, né? Porque a diferença entre o sucesso e realmente o fracasso estão nas pequenas decisões. Só que durante muito tempo eu planejei. Eu até estava falando ontem a respeito disso. A empresa de consultoria que eu abri há 6 anos e meio atrás. Eu tive uma ideia e eu falei, é isso que eu vou fazer no futuro. Eu não sei quando, mas eu abri um CNPJ, eu comecei a pagar os impostos e eu comecei a desenhar aquilo que eu queria. Então eu coloquei o pé e falei para Deus assim, ó, coloca o chão. Então, amo essa frase, pega aí. Coloca o pé e Deus coloca o degrau. Amo consideravelmente. Gu, mas tranquilo. E dentro dessa estrutura, né, de autonomia, de empreender, o Gustavo também tem a história dele, eu tenho a minha história também de virar a chave, Macena também tem a história dele especificamente. O que mais te impacta, assim, porque a gente fala muito sobre o consultor ser empreendedor. Por que o novo consultor tem que ser empreendedor? Porque o Macena é empreendedor nessa virada. Ele não é só um consultor autônomo. No nosso caso da consultoria empresarial é muito simples, né? Porque se você se torna um consultor, você acaba tendo uma mentalidade de um executor. E aí eu brinco que a maioria dos consultores empresariais que estão no mercado, eles não são empresários. Eles não são. Eles são um falso CLT. Então, para quem quer crescer, para quem quer prosperar, ele tem que ter a capacidade de enxergar algo muito maior. Então, a minha ótica hoje em dia, e pensando para o futuro, tem 2 tipos de consultor empresarial. Um que é o consultor quase que CLT, que não tem mentalidade. Esse cara vai viver para pagar a conta. Ele vai viver. Ele vai sobreviver. E nós temos as pessoas que são consultores, mas mais do que isso, são empresários do conhecimento. Que eles entendem o seguinte: hoje eu sou consultor, mas amanhã eu não sei. Eu tenho um negócio que é maior. Eu assumo mais riscos. Porque, querendo ou não, o que faz a diferença não é somente o que eu sei fazer. É o como que eu uso o que eu sei fazer para potencializar os meus resultados. E para isso você tem que ser empresário. Você tem que ter uma visão diferenciada. Né? Vamos lá, vamos seguindo. Bom demais. Boa. Transição. Estamos falando de transição de carreira. Né? Eu lembro uma cena que quando eu fui fazer, estou até aqui olhando para cima e lembrando o meu momento de transição. O meu momento eu estava lá, eu tinha acabado de ser promovido.
Aí eu fui promovido. Cara, é sacanagem, né? Quando você quer fazer uma mudança na sua vida, a vida olha pra você e fala assim, você quer de verdade? Eu tinha acabado de ser promovido e eu falei, não, eu vou sair da empresa e vou montar meu próprio Foi negócio. ao contrário, né? Você tava decidido que ia sair, pediu pra sair, mas ia receber uma promoção. E aí recebo a promoção. Nesse momento eu lembro que eu falo assim, agora lascou. Só que essa vontade de viver uma vida diferente e de entender o seguinte, eu desde cedo sempre enxerguei o seguinte, cara, eu não quero viver uma vida razoável. Eu não quero viver uma vida comum. Eu quero viver uma vida que só pessoas visionárias vivem, né? E para isso eu tenho que estar disposto a pagar o preço que a maioria não está, porque a maioria quer, mas não faz. E aí eu sei que foi uma loucura, mas graças a Deus eu tomei a decisão e saí. E a pessoa que depois me convidou para ficar, passou uns 3 meses, ela saiu também. Sabe o que eu aprendi com isso? Que no final das contas, você tem sempre que olhar numa ótica que é o que é bom para mim, o que é bom para minha família. Porque se você acaba olhando muito pro lado do outro e deixa você de lado, a pessoa tá olhando o lado dela, né? Então, é uma loucura, mas é uma forma de ver o mundo. Dito isso, Macena, você começou a fazer a transição, você fez a transição, foi pro mundo do empreendedorismo. Cara, como é que foi, assim, choque, né? Soco na cara. De direita, de esquerda, porrada e tal, pra um cara que já era calejado, que já tinha experiência, anos, gestão e tal. Eu quero que você conte agora os pepinos. Coisa boa, não quero saber não. Mas pepino. Você pensou já em desistir nessa jornada? Como que foi as porradas? Como é que foi sair de CLT para ser empresário? Pensar em desistir todos os meses. No começo, umas 2, 3 vezes por semana, inclusive. Você contando essa história me fez lembrar que uma vez eu deixei de fazer uma transição de carreira por conta de uma promoção. Eu estava numa empresa que eu já não estava mais crescendo e eu acabei sendo convidado para ir para um outro lugar e o meu gestor na época percebeu que isso iria acontecer e sabiamente antes ele foi lá e me promoveu. Sabiamente. E aí isso acabou prorrogando, né, o tempo que eu fiquei nessa empresa. Mas assim, é diferente. Quando você senta na cadeira do empresário, é completamente diferente. Porque aí não tem mais ninguém para você colocar a culpa. Uau! A culpa das pessoas que estarem lá não serem as pessoas certas é sua, porque foi você que contratou. A culpa dos processos não funcionarem, ela é tua, porque foi você que aprovou ou ajudou a desenhar. E a culpa do resultado não estar acontecendo, ele está ligado diretamente a você, porque uma empresa ela tende a ser um reflexo do seu gestor. Então você conviver com isso, cara, pega você assim e te quebra em vários pedaços e você tem que ter a força para se reconstruir. E entender que aquele momento que você está passando não define quem você é. Né? Não é porque nesse momento eu não estou tendo resultado que eu não sou um cara que dou resultados. Então isso para mim foi muito difícil. Porque é uma das coisas que você falou no começo, quando você entra na parte de ser empresário, você ainda tem cabeça de quem era funcionário. Por quê? Porque você ficou muitas vezes fazendo as funções de um colaborador. Você passou anos da sua vida como CLT. E não é porque você assinou um documento, um contrato social, que virou uma chave na Agora tua eu sou cabeça. empresário. Agora eu sou empresário. Não é. Porque você ainda tem várias crenças limitantes, você ainda tem um jeito de pensar, você tem aquela falsa ilusão. Eu sempre fiz assim, funcionou. Eu vou continuar fazendo. Então, isso é você desaprender para você reaprender foi o maior desafio. Boa. Então, eu tenho um jogo pra gente brincar nisso. Porque o que eu tô te escutando é que a vida do empreendedorismo muitas vezes tem o seu ônus e bônus, né? Então, antes da gente continuar um pouco mais sobre isso, eu queria fazer um jogo de... cada um vai falar um pró, que é um bônus. Vou começar a fazer esses jogos. De empreender. E cada um vai falar um contra de empreender. Porque a pessoa tem que entender, porque vira chave. Aí a grande maioria das pessoas se frustram porque tem um alinhamento de expectativa, acha que vai ser 1000 maravilhas no empreendedorismo e não é tão assim. Depois eu vou falando prós e contras. Vamos fazer essa? Podemos. Vamos, cada um vai falar um pró. Por que empreender positivamente? Um pró, um bônus. Você é nosso convidado. Começa Autonomia.
definitivamente, para mim, uma das coisas que me marca muito é ter a autonomia para decidir, para definir, para sua tomada de decisão. Em contrapartida, isso é ruim porque a culpa é toda tua. Então, esse é o pró. Você que decide, ok, mas o resultado também é responsabilidade sua. Então, esse para mim é o pró e contra. Eu vou falar então para mim. A vantagem de empreender é não limitações financeiras. Porque quando a gente tem vamos dizer, um emprego público, você tem uma limitação. E eu tô falando por conta própria, porque eu queria ser juíza. Então, existe uma limitação, um teto, né? Para o empreendedorismo, não. Existe também tanto para cima como para baixo, mas não existe limitações. O céu não é o limite, né? Como a gente fala assim, aqui é o infinito e além. Só o limite do seu empreendedorismo é até onde você consegue enxergar financeiramente dizendo. Então, para mim, esse é o fator positivo. E o negativo vai ser na mesma conjuntura, né? Porque você não tem estabilidade financeira. Então, como você não tem estabilidade, se você tem a possibilidade infinita... Eu era uma pessoa que já ganhei R$ 2.800 por mês e tinha que viver R$ 2.200 por mês. Só que eu sabia que se você não empreende, você está num CLT ou num concurso público, você tem aquela limitação. Então, você tem que aprender a viver a sua vida com aquela limitação, para não se endividar, claro, né, gente? Então, você tem que aprender a viver com aquilo e gerenciar aquele dinheiro. Só que me dá uma falsa estabilidade, mas dá, né? E já no empreendedorismo, não. O céu não é limite, como eu falei no pró, mas o contra é que pode ser que o déficit seja negativo. E você tem que começar a pagar a conta, e que acontece muito com o mundo do empreendedorismo. Muitos empresários aí na pandemia acabaram falindo nessa conjuntura toda por isso. Então, um dos contras é que pode ser que o tiro saia pela culatra e você tem que ser responsável financeiramente para pagar a conta depois do negativo. Essa é a minha parte. Boa. Olha, o que eu vejo? Eu vou ser do contra e começar pelo contra. A minha visão é que um ponto negativo, depende do ponto de vista em relação ao empreendedorismo, é que ele te exige muito mais. Ponto. Você vai exigir muito mais habilidade. Muitas vezes, quando você está numa empresa que você é vendedor, você precisa ser bom em vendas. Quando você é empresário, você precisa ser bom em vendas, entender do financeiro, entender de marketing, entender de pessoas, entender alguma coisa de contabilidade. Então, o nível de exigência mental e muitas vezes até de horas de trabalho, em especial no início de uma jornada, ele é muito maior. Então não é para qualquer um. E a segunda coisa, agora olhando para o lado positivo, a parte boa que eu vejo do empreendedorismo tem duas óticas aqui. Eu vejo a questão de você poder de fato fazer aquilo que você gosta, de verdade, porque você pode escolher qualquer coisa. Cara, faça o que você quiser. Muitas vezes quando você está numa empresa, você tem que seguir um processo. Quando você está no papel de empreendedorismo, você tem total liberdade. Isso é bom ou ruim, depende do ponto de vista, mas para você ver o teu propósito. E numa outra ótica, além de você ter essa liberdade de você poder viver o seu propósito, eu acho que a sua capacidade de impactar o meio pode ser muito maior. Então, eu amo empreender porque o meu impacto pode ser muito maior. E ao mesmo tempo, né, eu tenho essa capacidade. É um baita desafio, mas faz parte do jogo. Boa! Mas pode continuar, eu gosto dessa brincadeira. Pode continuar, Gu. Macena, falamos um pouquinho de transição, você contou um pouco do desafio. É uma loucura, né, cara? Ser empresário é uma loucura. Tem que estar disposto, no pain no gain, né? Tem que estar disposto de fato a suar, a dar porrada. E agora a gente vai entrar num último tópico, mas não menos importante, que é o como. Primeiro vamos entender a conjuntura. Você mesmo falou sobre isso. Quando a gente sai de uma jornada de CLT para uma jornada de empreendedor, por mais que a gente assine um contrato, agora eu tenho uma empresa, tenho um CNPJ, eu ainda tenho todo aquilo que me acompanhou e que me trouxe até aqui. Eu tenho uma filosofia de vida que eu falo o seguinte: tem gente que fala assim, aquilo que me trouxe até aqui não vai me levar para um próximo nível. Eu tenho uma visão diferente. A minha visão é o seguinte: aquilo que me trouxe até aqui me impede de ir para um próximo nível. É diferente. Ou seja, imagina que eu estou carregando uma coisa que fez toda a diferença. Agora eu preciso deixar isso para trás. Quais que foram as coisas que você teve que deixar para trás quando você entrou no mundo do empreendedorismo e para poder, de fato, né, lutar, prosperar nesse mercado? Uma das coisas que me impactam muito
é entender que a execução, ela não depende necessariamente de mim. Eu, durante esse tempo, por mais que seja pouco de empreendedorismo, uma das coisas que me marcou muito é que, na minha visão, o empreendedor, ele tem que odiar a operação. Quanto mais envolvido na operação e na execução ele está, mais difícil ele consegue visualizar o todo. E muitas vezes, quando a gente está no empreendedorismo e não está dando resultado, por tendência, o que a gente quer fazer? Não, dá para fazer sim, dá para dar resultado sim. Daqui que eu vou te mostrar como é que faz. Não, calma aí. Essa é pô. Minhas mentoradas, por Puxa favor, presta atenção nisso. Porque ainda existe uma diferença entre empreender e ser empresário. Depois eu falo sobre isso. Mas repete. Essa é uma técnica que a gente vai começar aqui a usar no Fieldcast. Repete. Quando for de direita ou for um gancho, nós vamos pedir repete. Boa. Então, eu tava falando que eu entendi que o empresário, o empreendedor, ele tem que odiar a operação. Porque quanto mais mergulhado dentro da operação, mais difícil ele consegue enxergar o panorama geral. E ele tem, por perfil, a tendência de meter a mão ele e fazer. Então, uma das coisas mais difíceis para mim foi entender que eu dependia de pessoas para executar. E não adiantava eu pegar e fazer com as minhas mãos, porque a capacidade de gerar o resultado é limitada. Uma pessoa pode atingir, por exemplo, em vendas, um número X de vendas, mas aquele número não é o suficiente para fazer uma empresa girar. Então, preciso que uma equipe esteja vendendo, performando. E não adianta eu ser bom na execução. Eu preciso ser bom em motivar as pessoas a produzirem. Uma das coisas que eu percebo, né, hipoteticamente falando, a pessoa pensa assim, eu sei cozinhar bem, então eu vou abrir um restaurante. Não quer dizer que porque você cozinha bem, você vai saber fazer a gestão correta de um restaurante. Ah, eu sou um bom cabeleireiro, então eu vou abrir um salão de cabeleireiro. Não quer dizer que por você cortar bem o cabelo, você vai conseguir organizar toda uma operação. Então a execução, durante muito tempo, me fez achar que era pré-requisito necessário para que eu viesse a empreender. Então, eu tinha essa limitação na minha cabeça. Eu acredito em algumas coisas. Por exemplo, para você, frases que eu já ouvi. Para você mandar, você tem que saber fazer. E hoje eu não acredito mais nisso. Né? Eu acredito que tem pessoas que não precisam necessariamente saber cada uma das etapas para conseguir gerenciar um time. Então, isso é uma das coisas que era uma crença que tinha na minha mente, que esse tempo de empreendedor tirou dentro de mim. E uma das coisas que eu tenho me preocupado muito, eu não posso participar da parte operacional a fundo. Claro, no momento de emergência, numa necessidade, você vai fazer, porque você sabe fazer. Mas se isso depender sempre de você, aí você está complicado. Porque assim, você tem que gerar uma empresa que seja maior do que você. Que sem você ela continue dando resultado. Boa. Sabe o que eu gosto de separar isso? Então vamos mudar a palavra de empreender para empresário. Eu separo muito essa parte, principalmente para as minhas mentoradas. A diferença de empreender e ser empresária. Empreender é até ideia, é saber executar algumas coisas. Mas ser empresária e ser empresário é totalmente diferente. Aprender a gerir, é uma questão de gestão, uma questão de liderança, ter equipe, ter pessoas. Eu acho que se resume bem essa questão de gestão. Eu sempre falei, existe uma diferença enorme. Eu já fui empreendedora. Nossa, até na época que eu vendia saquinho de sal grosso lá e sabonetes na feirinha do Lago da Ordem, na Paulista, era empreender. Eu tive uma ideia, executava e isso é empreender. Quer dizer que eu sou empresária? No way. Só porque eu tenho um CNPJ, quer dizer que eu sou empresária? Não. Você é empreendedor. Mas ser empresário é outra coisa. Vou trazer uma provocação. Uma pergunta que eu me faria ouvindo vocês dois, né? Eu vou provocar, vou começar e depois vocês também podem chutar a bola pra cima. A pergunta que eu me fiz aqui quando eu vi vocês dois é o seguinte: legal, achei sensacional. Mas quando eu sei que eu sou empresário e não empreendedor, eu tenho uma visão. Quando você tá vendo o seu negócio para pagar suas contas pessoais no final do mês, você tá com uma visão de empreendedor. Quando você tá vendo um negócio para criar uma empresa, um CNPJ maior do que seu CPF, para mim você tá com uma visão de empresário. Forte, hein? Forte.
Muito bacana. Tem algumas coisas que eu questiono. Por exemplo, eu perguntei para algumas pessoas há algum tempo atrás, o que é mais difícil, né? É você comprar ou é você vender? A grande maioria das pessoas dizem que é... O que você acha, Gustavo? Vender. Vender. Eu não acho. Para mim, o mais difícil é comprar. O difícil quando você precisa de algo específico, exclusivo, e você não encontra pessoas que possam te auxiliar nesse processo de compra, é extremamente difícil. Imagina que você vai fazer uma obra na sua casa hoje, e você precisa contratar um gesseiro, um encanador, um eletricista. É extremamente difícil você comprar alguns produtos e serviços em específico. Uma coisa que eu aprendi com o empreendedorismo, a gente sabe, muitas pessoas estão passando por uma situação difícil e não conseguem, né, um emprego. Não consegue uma vaga, uma oportunidade. Mas eu vou te falar que hoje, se você me perguntar o que você acha mais difícil, uma pessoa conseguir um emprego ou um empresário contratar, eu te diria que é o empresário contratar. Porque é mais difícil. É muito mais difícil você achar uma pessoa para contratar. Como dizem os mineiros, nu! Sabe? Então, o que você percebe muitas vezes é que, dependendo do ramo, do nicho específico, a mão de obra qualificada que você precisa, você não encontra. Então, é a mesma coisa. Se a gente falar o que é mais difícil, é ser empreendedor ou empresário? Cara, ser empresário é muito mais difícil. Porque para empreender, você tem que ter um produto, um serviço, uma ideia e vai. Agora, você ser empresário, você lidar com pessoas, conseguir gerir um negócio, muitas vezes você olhar no final do mês e pagar todos os seus colaboradores e olhar que no final não tem um mísero prolabore para você tirar, para te ajudar a pagar suas contas, sabe? Você priorizar as pessoas e a empresa antes de você tirar dos seus bens pessoais para fazer com que uma empresa venha gerir, né? E eu vejo muitos fazendo isso. Olha vocês, por exemplo, né? O Gustavo, por exemplo, não precisava, podia continuar como consultor, ganhava dinheiro, viajava e boa, mas não. Então, eu percebo que o empresário, ele é alguém que está descontente, né? Você também. Eu também, sabe? Porque assim, eu poderia ter continuado como vendedor, performava bem, mas batia meta, um monte. Mas como consultor, eu queria mais, né? Eu queria mais. Então, às vezes a gente precisa desafiar esse status quo que já está, né, pré-determinado na cabeça das pessoas. E olha que interessante. Sabe como que eu comecei a me desafiar mais? Eu sempre fui muito louco da cabeça. Eu acho. Eu sempre considerei meio... retardado é meio forte. Mas eu sempre considerei louco, ok? Só que ao mesmo tempo que eu era louco, eu sou um cara que também tenho medo. Quem tem medo. Até que um dia, eu ainda tenho, mas um dia começou a mudar minha cabeça. Um dia que eu cheguei pra essa daqui, cheguei pra Nath, e eu falei pra ela, eu lembro até hoje, eu tava sentado na escada de casa, e eu falei assim, nossa, mas a gente vai fazer isso e se der tudo errado? Se der tudo errado... Aí ela falou, tá, mas qual que é a pior coisa se der tudo errado, Gustavo? Eu falei, nossa, se der tudo errado, a gente vai perder o dinheiro, a gente vai perder todas as nossas reservas, a gente vai perder tudo. Aí ela olhou pra mim e falou assim, mas você não vai perder um ao outro. Porque a pior coisa, talvez, seria eu acordar amanhã e não ter você do meu lado pra gente poder construir tudo que a gente imagina juntos. Ou você acordar e eu não estiver do seu lado. Quando ela me falou isso, eu comecei a olhar o seguinte, cara, o desafio pode ser grande, mas eu tô disposto a arriscar. Porque enquanto tiver uma pessoa do meu lado que acredita no que eu tô fazendo, vale a pena sonhar. Romantismo na Fieldcast. Que isso, hein? Quase final de dia. Mas é verdade. E aí isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou no começo da transição de carreira. Por isso que eu fui buscar a opinião de pessoas que eu considero, e a minha esposa foi um pilar muito importante para mim nessa tomada de decisão. Vou falar pra Marcela, pega esse podcast pra você, hein? Olha lá, a moral. Porque para mim também foi importante olhar pro lado e saber que ela estaria ali. Por mais que eu tivesse perdido dinheiro, né, o status no mercado, a posição, como eu falei, o sobrenome, né, porque vira um sobrenome da empresa que você trabalha,
É você olhar para o lado e ela falar, não, se der certo, a gente começa de novo. E vamos lá, e vamos para cima, e vai dar certo. Então, a importância das pessoas que a gente confia, as pessoas que a gente ama, tá ali do lado e dar esse apoio. É extremamente importante. Boa, então vou até pegar o gancho. Então, você que tá assistindo isso aqui, ouvindo isso aqui, esse podcast, duas perguntas. A pessoa que tá do teu lado tem te apoiado? Mas a pergunta melhor, né? Não só pior. Você tem apoiado as pessoas que estão do seu lado? Dela fala, cara, tamo junto, shoulder to shoulder, ombro a ombro. Vai buscar o seu sonho, vai se realizar, que eu tô com você. E é muito interessante você trazer isso do relacionamento, do empreendedorismo, que eu tava conversando com uma amiga essa semana sobre isso, né? A esposa dela, ela foi e vai ser bombeira, passou e tá numa cidade fora. Só que dentro desse jogo, ela ficou sozinha aqui na cidade. Só que ela tá tão completa com ela mesma, então primeiro começa a gente ser completa, agora começa a falar sobre pessoas. Ela tá completa com ela mesma, com o relacionamento, que ela falou assim, olha, e ela não, quando você tá no corpo de bombeiros, que é naquela fase de 10 meses que ela tem que ficar lá em treinamento, ela não sabe quando ela tem folga. Então ela tá longe. Ela olhou pra ela e falou assim, não, vai tranquila, que eu tô em casa. Beleza, vai dar saudade, vai ter suas dificuldades, mas vai, tamo junto. O complexo que eu também já vi essa semana, ao contrário. A pessoa tem lá a sua profissão, tá conquistando seus sonhos, indo atrás daquilo que gosta, move, inspira, mas a outra pessoa, tipo, só reclama, fala, não, que não gosta que a pessoa faz aquilo lá. E aí, puxa pro outro lado, é um cabo de guerra, e aí você que tá querendo conquistar o mundo, não quer esquecer o outro, mas querendo conquistar o mundo em conjunto. E isso, na minha visão, como casal, isso é um espaço problemático, extremamente problemático. Porque se eu não tiver o Gustavo, porque na época eu queria ser juíza, por isso eu fazia uma transição de carreira, era advogada e queria ser juíza. Meu pai sempre até me colocava muito medo nisso, porque isso é uma old school, né? A galera tradicional falava assim, mas você conversou com o Gustavo? Você tem certeza? Porque se um dia você passa lá em Rondônia, que a gente tá no Paraná hoje, é longe pra Dedéu, pra gente, ele vai te apoiar e vai junto? Eu ficava, meu Deus, e aí? Aí eu cheguei pra ele e falei, e aí, cara? Eu falei, não, tamo junto, né? A gente dá um jeito. Rondônia, não. Mas... capaz. Então, a gente... Vamos um abraço junto. Pra galera de Rondônia. E vamos junto, tamo um jeito. Então, nessa hora, eu vi o poder de apoiar um outro, né? Então, eu tenho várias histórias de cases, assim, que a pessoa, cara, tamo junto. Então, se não fosse o Gustavo me apoiar nas minhas transições, nas minhas coisas, também não ia dar certo. Se não fosse eu, no dia que ele saiu da empresa que ele queria construir, as empresas de consultoria, e a gente namorava na época, o pai dele falava, que era um pai mais tradicional, fala, não, vai fazer concurso público, né? E ele falou, não, eu vou empreender. Imagina, né? O pai fica doido. E ele olhou pra mim e falou, e aí? E eu falei, vai. E ele, tipo assim, não ganhava, só investia, não ganhava nada. Então eu falei, cara, e aí agora? Não, eu morava em Maringá e ele em Curitiba. Namorando, eu falei, não, a gente dá um jeito, eu te apoio. Mesmo namorada, eu falei, eu te apoio, manda ver. Mas sabe o que me chama a atenção, Nath? Os relacionamentos, na sua essência, eu aprendi, e é isso que eu trago para minha vida, que ele é muito mais sobre eu já ser uma pessoa completa comigo mesmo e feliz. Eu vou me casar, me unir a uma outra pessoa para fazer ela feliz. E não para eu ser feliz. Então, quando a gente entra num relacionamento partindo desse pressuposto que eu vou estar com a Marcela para fazer a Marcela feliz. Então, eu me dou para ela, eu faço coisas que ajudam, que apoiam ela. E ela também está num relacionamento exatamente na mesma posição. E ela tá nesse relacionamento para me fazer feliz. Então os dois acabam sendo felizes. Sem ter que puxar um para cada lado. Então eu me esforço tanto para agradar ela, ela vê isso e se esforça tanto para me agradar, que o relacionamento fica fácil, né? Porque é mútuo, todo mundo quer se ajudar. E aí eu me percebi várias vezes no meu tempo de casado fazendo o seguinte, nossa, mas ela faz tanto para mim, eu preciso fazer mais para ela. Legal. Ela faz tanto pra mim, né? Eu tenho que agradar ela. E aí, porque senão realmente não funciona. Se você não tem apoio nem em casa, cara, é difícil pro empreendedor, viu? E aí, pro empresário. quando você não tem apoio,
eu acho que entra um ponto final pra gente ir finalizando. Se você não tem apoio, pode ser que você não tenha apoio do seu sócio, pode ser que você não tenha apoio da tua família, pode ser que você não tenha apoio dos seus amigos, mas uma pessoa que quer prosperar no mundo do empreendedorismo, ela tem que ter duas coisas. Primeiro, ela tem que ser teimosa. Gostei. E segundo, ela precisa acreditar em si mesma. Porque muitas vezes não é nem por mal. As pessoas não enxergam o que você enxerga. E por isso que elas não vão te apoiar. É tentando te proteger. E se você não acredita em si mesmo, você trava. Então, pra mim, qualquer empresário que quer crescer nesse mundo tem que ser teimoso. Mas tem que acreditar pra onde tá indo. Boa. Não, e uma das coisas que eu gosto que você traz, Gu, é esse espaço de que a gente também, na ambiência, né? Que a gente tem que estar perto de pessoas. Beleza, se você não é casado, é solteiro. Então, esteja um sócio extraordinário, uma pessoa extraordinária. Tem um pai e uma mãe. Ah, beleza, meu pai e minha mãe só me malha e não me ajuda. Então, que tem casos, né? Primeiro, a gente, às vezes tem o pai e a mãe que ajuda, direciona. Então, não tem. Vai atrás de amigos mais louco que você. Porque para fazer loucura, não basta um doido, um louco. Tem que ter dois doidos e dois loucos para fazer loucura. Que é o que no nosso caso aqui, né? Que eu falo que um louco fala, vamos fazer tal coisa. Então vamos fazer, seja o que Deus quiser. Então, ambiência. Eu acho que também é uma dica de você, independente do que você quer fazer, né? Ah, quero viajar, vamos fazer mochilão. Arranja um amigo doido e vai fazer. Só que você tem que estar numa ambiência correta. Uma ambiência que te traz benefícios, não malefícios, né? Então, acho que isso foi um espaço para você, Macena, que isso influenciou bastante, além da esposa? Influencia até hoje. E uma das coisas que a gente percebe, tanto eu no meu negócio como nas minhas consultorias, é que o empresário ele é muito solitário. Nossa. Ele olha para o lado e ele não vê uma pessoa que enxerga aquilo que ele enxerga, que acredita naquilo que de fato ele acredita. Então ele precisa quase que de um ombro, né? De um amigo que olha e fala assim, cara, explica para mim que eu quero entender. E muitas vezes o consultor é isso, né? Explica para mim o que você está vendo aí, aonde que você enxerga uma oportunidade. E vamos lá, eu tô aqui, vou te ajudar, vamos fazer isso junto. Então isso é muito legal, né? Eu como consultor, eu procuro preencher nos meus clientes essa lacuna que eu tenho também na minha empresa, né? Porque alguns empresários não têm essa ambiência que você falou, né? Às vezes ele tá do lado de pessoas que não conseguem perceber isso. E os desafios são grandes. Então, por isso, infelizmente, a gente sabe que muitas empresas, elas acabam não conseguindo sobreviver, né? Por isso que eu penso que esses encontros de empresários, esses grupos de network, eles servem também para isso, para que você esteja perto de gente melhor ainda que possa te apoiar nas suas loucuras. Não, mas daí eu vou fazer 2 pontos nessa da ambiência. Eu achei legal que você trouxe. O segundo vai ser o meu merchan. O primeiro é que também é um merchan, mas no espaço que eu fiz a transição de carreira para me tornar consultora e me torno extremamente realizada. A grande maioria das minhas clientes hoje são minhas amigas e eu percebo o quanto elas estavam realmente sozinhas e que, como consultora, eu sou esse apoio de escuta. Às vezes eu só escuto. Eu só tô escutando, não passo nada técnico, não preciso ter ferramenta para passar. Mas a minha maior ferramenta é o escutar. É o escutar, aclarar, trazer alguns pontos. Claramente, como mentora, né? Que dentro de todas as minhas consultorias tem mentorias. Eu não sou coach que fica fazendo pergunta pra pessoa achar a resposta e que sabe psicóloga ficar esperando. Não, eu sou mentora. Eu escuto, faço ela pensar alguns pontos e direciono. Esse é o meu estilo de mentoria. E aí eu vejo que realmente é isso que o empresário tá precisando. Que é o que todo consultor, que a gente ensina a todos os nossos consultores, a Fielders. E aí eu já vou falar do meu segundo merchan. Então, o primeiro ponto, que empresários que se sentem sozinhos podem... Ah, beleza, se você não tá num grupo de networking, porque muitas vezes no grupo de networking, olha o que acontece, pelo menos para nós mulheres, e eu já percebi alguns grupos de networking, a gente compete um com o outro e você não quer mostrar suas fraquezas. Então, você tá no network, você não pode mostrar sua fraqueza. Então, se você não pode mostrar a sua vulnerabilidade, é um pouco complexo. E às vezes eu preciso de pessoas para falar sobre a minha vulnerabilidade. As coisas que não estão dando certo. Então, com quem eu consigo falar? Com o consultor. Ou com o mentor, especificamente. Merchan número 1. Merchan número 2 é a nossa comunidade A Field, que o consultor também, que é empresário, mas também se sente sozinho.
que é a nossa comunidade Afield, que a gente vem solucionando. Quando nasceu a Afield lá atrás, dentro de todos os podcasts que a gente já fez, não fiz esse merchan ainda, mas estou fazendo agora, que é a nossa comunidade Afield. Hoje nós temos a maior comunidade de consultores, está crescendo, estamos aí nessa correria, porque o consultor sempre foi sozinho. O Gustavo até pode falar mais sobre isso, do quanto o consultor foi sozinho. E a gente criou um espaço que onde o consultor era igual advogado, né? Porque eu conheço a raça dos advogados. Cada um por si, Deus por todos. Mas olhando no consultor também, porque ele aprendeu a fazer tudo sozinho, ralou, também não vou compartilhar com ninguém. Só que a gente mudou a história e tem mudado, onde que dentro de uma comunidade a gente consegue todos se apoiarem e se ouvirem, entendendo, cara, eu tô com dificuldade nisso, o que que eu faço? E claramente, todos os dias da nossa comunidade, todo mundo se compartilha, todo mundo se ajuda, faz negócio um com o outro. Então, merchan número 2, quer saber mais sobre a comunidade Afield, manda mensagem pra gente, que tem várias maneiras de você entrar nessa comunidade Afield. O Macena é o vendedor e a Nath já tá fazendo merchan. Mas, Caraca! não dá tempo de errar tudo, né? A gente tem que se apoiar e ajudar e aprender com o erro do outro. Macena, pra fechar primeiro, obrigado. Valeu. Greg, respondido? Bora. Obrigado por trazer o desafio. O Greg falou assim, cara, nós temos um desafio. Como é que é fazer uma transição de CLT, ser empresário e conseguir mudar essa mentalidade, quanto muitas vezes a gente não mudou, né? Então, Macena, obrigado a todo mundo. Tamo junto. Macena, última palavra, uma mensagem final pra gente fechar mais um Afieldcast, fechar com chave de ouro. A gente fecha sempre com a Afield ao infinito e além, então segurem que vocês vão ver. Mas vamos lá. Uma das coisas que me marcam muito, né? E é o tema do livro que você escreveu, que é algo que realmente mexe muito comigo, para todos aqueles que são empresários, para você que é empreendedor, mas quer se tornar um empresário, né? Eu aprendi durante essa jornada que o maior problema do negócio, de fato, sou eu. Na posição de empresário, de líder, é extremamente importante a gente ter essa mentalidade. E muitas vezes as coisas não aconteceram porque a gente ainda não deu o próximo passo. Porque realmente a nossa mentalidade está presa, ela é pequena. Então a gente precisa diariamente, né, buscar se capacitar, melhorar, se quebrar, se reconstruir, desaprender para aprender de novo. E o que eu mais aprendi como empreendedor é isso, né? A culpa é minha. O maior problema do negócio sou eu. Meu Deus do céu, bom demais. Mas daí Gustavo se apaixona. Você já Momento ao infinito e além pra gente fechar, mão lá em cima. Ao infinito. Mais um. Vai lá. Ao infinito. E além. E além. Tamo junto. Até a próxima. Uhul.